Como que foi a relação de vocês lá, a conversa de vocês com o presidente Sarney, no sentido, nós temos um sistema comunicacional, né? A TV, a rádio, relações públicas, o jornal, a agência de rádio, que já atuam, né, de uma forma, em todos esses veículos, de uma forma bastante sincronizada para comunicar, né, o que se faz aqui com o que é do interesse da sociedade. O agregar de uma nova ferramenta como as mídias sociais, em que isso poderá acrescentar ao trabalho que já é feito por esse sistema que eu mencionava? Como é que isso foi debatido com o presidente Sarney lá? O presidente, ele se mostrou, nós também ficamos surpresos por conta do pioneirismo e do empenho dele como presidente, que obviamente é de uma geração que a internet sequer existia, e estar tão atualizado e tão interessado no tema. E é importante que se diga que, em momento algum, a nossa conversa, eu creio que durou umas quase 2 horas de conversa, e não se tratou de política. Não se tratou de quê? Como o Senado, que estrada o Senado deve trilhar, usando as mídias sociais, nos próximos 10 anos. Então, que semente o Senado deve plantar aqui, com a experiência de vocês, para que nós possamos começar de forma certa, de uma forma orientada? Porque nós sabemos que a internet é uma coisa muda fantástica, toda hora tá mutante, mudando. É uma metamorfose ambulante. Então, Exatamente. é uma revolução em tudo, em todos os sentidos. Então, como é que o Senado... Onde é que nós entramos? E qual é o momento que a gente deve entrar? Você tinha me citado uma experiência que você teve de um funcionário de um determinado tribunal ou cartório, não sei, que havia se negado a disponibilizar aquela informação, o que fazia com que um advogado se transportasse em 70 quilômetros para ter acesso ao papel físico. Hoje, no painel que nós debatemos hoje, que foram os 7 blogueiros, cada um falou 10 minutos, com toda a assessoria de comunicação do Senado, e em tempo real, quando estava na minha explanação, eu recebi um Twitter desse, dizendo, olha, eu estou querendo obter uma cópia de uma decisão, de uma sentença, e eu estou a 70 quilômetros de distância da vara, numa vara trabalhista, e não está disponibilizado no site. Eu liguei para lá, fiz esse pedido e o servidor me respondeu dizendo que não existe uma ordem de serviço específica obrigando ele a colocar. E agora? O que é que eu faço? Eu respondi ele no Twitter e isso eu comentei na mesa e disse, olha, eu estou respondendo agora no Twitter, vamos ver o que é que vai dar. Eu disse, olha, questione o artigo 37 da Constituição Federal, a publicidade, a transparência, e que é inadmissível que tenha um site para prestar serviço ao cidadão, ao jurisdicionado, e você tem que se deslocar 70 quilômetros para pegar um papel. Se já foi publicado o resumo, já está publicado, o prazo já começou. E aí, em poucos segundos, eu acredito em poucos minutos... A obrigação da transparência, da publicidade... Em poucos minutos ele retorna lá o Twitter dizendo, muito obrigado, eu consegui convencer o servidor, ele já postou, eu já imprimi, estou de cópia da sentença. Por exemplo, isso aqui indicou uma mudança de comportamento. Em que o uso dessas ferramentas sociais, dessa mídia social, poderá talvez trazer, o que você imagina, Paulo, de mudança também de comportamento no diálogo da classe política com a sociedade? Como é que você imagina que isso pode se dar? Mudança? De dialogar, de interagir, e até mesmo na própria elaboração das leis, né? O exemplo que ele deu do Twitter é que é algo imediato, né? Você manda a mensagem lá, você pode responder naquele momento, né? Resolver o seu problema. Que tá ali, seria simples, né? A pessoa não precisar se locomover e dentro de alguns instantes a pessoa conseguiu o documento que ela estava precisando. Eu acredito que isso possa melhorar, como posso dizer... É o imediatismo e agora onde é que está a grande dificuldade disso? E aí até para a classe política, e nós também debatemos isso, é o quê? É ter esse contraponto, que nós chamamos de retuitar. É o responder. É o dialogar. O dialogar. Porque não adianta o político ou a própria instituição, o Senado, aí fazendo uma separação, estar lançando
no Twitter ou na mídia conteúdo e não interagir. E não interagir, porque ele Tem vai que lançar, ser de mão dupla. Tem que ser mão dupla. Ele vai lançar um conteúdo e ele vai ser questionado sobre aquele conteúdo. Ele tem que então ele tem que ter pessoas preparadas, não é isso, Paulo? Exatamente. Para que responda aquilo de uma forma qualificada. Especialização também da própria comunicação da própria comunicação. É como se fosse... que na imprensa convencional existe a carta do leitor, que escreve para o jornal pedindo que publique, pedindo uma providência, ou criticando uma matéria que não foi muito específica, que tem um dado errado. Então, o Senado, o presidente José Sarney, ele ficou entusiasmadíssimo com isso, por conta dessa interação. Ele disse, então, nós temos aqui que primeiro preparar toda a estrutura que nós já temos, que é muito grande. Para mim foi até uma surpresa, eu acredito que o Paulo também. É um outro mundo. A gente não imaginava que a instituição Senado fosse tão complexa e tão bem orquestrada como é, em termos de ter uma TV, ter uma rádio, né, isso tem departamentos administrativos, jornais, e a coisa funciona ali numa dinâmica. É uma editora. Modernizado, né? Modernizado, entendeu? E pessoas técnicas lá, engajadas nisso. Então, o presidente disse, olha, nós temos que pegar a nossa equipe de comunicação, e foi com ela que nós nos reunimos hoje, para que eles se preparem, para que também numa atitude pioneira, né, como foi a TV Senado, que também tem o pioneirismo dela, consiga entrar no Twitter e fazer sucesso. Bom, queria agradecer a presença aqui de vocês, Paulo Lima, do Mundo das Tribos. Obrigado. Pediria até que fosse colocado, aí já deve ter sido colocado na telinha, né? www.mundodastribos.com. E também ao Marcos Alencar, que é www.marcosalencar.com.br, que coloco sempre o trabalhismo em debate. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, por terem aceito nosso convite também aqui e por essa contribuição que estão dando à própria instituição do Senado Federal, trazendo um mundo das mídias sociais para ser utilizado, né, dinamizando a comunicação, facilitando, assim, portanto, a transparência e o diálogo do Senado Federal com a sociedade. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. Vocês de casa que nos acompanharam, nosso muito obrigado pela sua atenção. Aí na tela está uma forma, caso queiram, para entrar em contato conosco. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.